Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Como é que anda a saúde de vocês? Hoje eu estou aqui para dividir um pouquinho sobre a minha história com a Ayurveda, né? Como que eu descobri o Ayurveda, como que eu me encantei por essa medicina maravilhosa que vem ganhando bastante espaço aqui no Ocidente. E assim, eu descobri o Ayurveda através de um cara que eu posso chamar de mestre, que foi ele quem me deu o direcionamento, né, para que eu visse a conhecer, né, estudar e me encantar cada vez mais pelas práticas do Ayurveda. Matheus Macedo, né, autor deste livro aqui, Os Quatro Pilares da Saúde, tá? Ele é um livro introdutório, muito bom. Ele traz assim vários assuntos neste livro, né? Assuntos importantíssimos. Ele fala dos quatro pilares do Ayurveda, né? Ele fala sobre o radicalismo, né? Sobre o que é estar doente, né? Sobre os doshas, sobre a entrega, os pesadelos, os sonhos, né? Ele fala sobre os desconfortos, as prioridades, a presença, ele fala sobre tudo. E assim, ele explica como que ele veio parar na medicina Ayurveda, como ele abraçou a medicina Ayurveda, né? E assim, é um livro que nos coloca muito a par da realidade, né? Que nos faz nos auto-observar de forma peculiar, né? E compreender muitos aspectos da nossa vida que a gente até então nunca compreendeu, né? Ele fala que tem uma parte aqui que ele fala muito, que eu achei muito legal, né? O que é uma pessoa doente, o que é estar doente, né? Ele diz aqui que frequentemente quando falamos de Ayurveda acontecem algumas confusões, como para o Ocidente tudo que vem do Oriente é muito diferente, temos a tendência de simplificar e colocar na mesma caixa tudo que vem da Índia, da China ou sul da Ásia, por exemplo. Então, a maioria das pessoas não sabe bem a diferença entre Ayurveda, Hinduísmo, Yoga, Vedanta, Taj Mahal e comida apimentada. E por mais que essas coisas tenham pontos em comum, vale a pena entender como cada uma delas é única e opera dentro de um escopo específico de conhecimento. Então, antes de falarmos mais sobre o que é a doença, vamos entender rapidamente o que é a Ayurveda. Quer dizer, ele fala aqui o que é o Ayurveda, né? O Ayurveda é o que? É o entendimento da vida, o conhecimento da vida, né? Na definição ayurvédica, né, ele fala sobre os quatro elementos fundamentais, né? O Sharira, que é o nosso corpo físico, fala sobre Indriya, que são os órgãos dos nossos sentidos, Tato, olfato, paladar. Ele fala também sobre Sattva, que é a nossa capacidade cognitiva, né? a nossa mente, e fala sobre Atma ou Avyakta, né? Que é aquilo que não pode ser visto e que observa tudo, aquilo que você é de verdade, né? Então ele trata de muitos aspectos aqui dentro desse livro sobre o olhar ayurvédico, né? Sobre o olhar da medicina ayurveda, né? E ele diz também que ele explica o que é uma pessoa doente, né? Assim, ele diz que é impossível falar de saúde sem entrar no tema da doença e da dor, né? Que a verdade é que ela é que nos faz achar que coisas absurdas são comuns, né? As armadilhas da normalidade, como por exemplo sentir dor de forma frequente, né?
ele diz aqui o que significa estar doente. Se você perguntar a um médico, ele poderia dizer que uma pessoa doente é alguém que apresenta sintomas de disfunção fisiológica detectáveis e quantificáveis clinicamente ou por meio de exames que podem ser, como todos nós sabemos, mais ou menos invasivos, né? Então ele diz que a doença ela pode ser uma conclusão a qual chegamos por meio de um conjunto de dados e indícios. Agora, se você se perguntar para um fisioterapeuta, talvez uma pessoa doente seja alguém que não consegue tocar os pés quando se abaixa ou que não tem condicionamento para subir um lance de escadas. Bom, se você perguntar para um Vaidya, né, que é um médico Ayurveda, doente é quem está em sofrimento, quer dizer, todas aquelas pessoas que estão em sofrimento, elas estão doentes. Por quê? Porque a Ayurveda é saúde, é qualidade de vida, é bem-estar, não é doença, tanto que é uma saúde, é uma medicina que previne as doenças, trata, né, cura as doenças e também ela mantém a melhora, ela mantém a qualidade de vida. Ele diz que no Brasil, a última pesquisa nacional de saúde mostrou o quanto os maus hábitos prejudicaram os brasileiros entre os anos de 2013 e 2019. Dos entrevistados brasileiros adultos, 23,9% estavam hipertensos. Já o diabetes atinge 7,7% da população adulta, quer dizer, um aumento significativo se comparado com a prevalência encontrada em 2013, que foi de 6,2%. Ainda segundo o estudo, 14,6% das pessoas, contabilizando 23,2 milhões de seres humanos, foram diagnosticadas com colesterol alto e 10,2% com depressão. Quer dizer, e apesar disso, a maioria dos pesquisadores considerava a sua saúde como boa ou muito boa. Apenas 28,1% avaliaram em 2019 seu estado de saúde como regular e 5,8% como ruim ou muito ruim. Ou seja, existe muita gente que está doente e ainda acredita que está com a saúde boa. Por quê? Porque normalizou o sofrimento. Acha que tudo é normal. Sentir uma dor de cabeça é normal. Passar uma semana com uma dor de barriga é normal. Viver estressado é normal. Viver irritado é normal. Quando na verdade nada disso é normal. Por quê? Porque nós estamos adoecendo e não estamos tomando consciência disso, né? Não estamos tomando ciência disso e não estamos tendo consciência disso, né? De que nós estamos adoecidos e que precisamos sim de um tempo para parar para nos observar, né? E conseguir detectar o que de errado está acontecendo conosco, né? Com a nossa saúde, tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental. E é exatamente isso que a medicina Ayurveda vem nos mostrar. Esse livro ele tem muitas histórias, né? Inclusive aqui ele relata muitas passagens da vida dele, né? Que, se eu não me engano, ele era um advogado e ele abandonou a profissão, né, de advogado para ser um Vaidya, um médico Ayurveda, né? Então, se dedicar integralmente a cuidar de pessoas, a curar pessoas. Então, eu tenho o Matheus Macedo como o meu mestre e foi graças a ele que eu adentrei nesse mundo das terapias integrativas e mais precisamente
nesse mundo, né, nesse universo da medicina Ayurveda, né? Porque quando eu iniciei a minha faculdade, a minha graduação em PICS, né, Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, eu tive algumas aulas falando sobre o Ayurveda. E eu achei muito interessante, né, a cura do semelhante pelo semelhante, né? Achei muito interessante essa definição, essa descrição, né? E de que também que semelhante aumenta semelhante. Então eu achei essa afirmação, né, essa afirmativa muito interessante, quis saber o porquê. Então eu fui estudar, né? Eu fui estudar o Ayurveda para eu saber do que se tratava. E foi aí que eu me encantei, tá? Pela medicina Ayurveda. Hoje eu sou massoterapeuta Ayurveda, né? Eu trabalho com massagens ayurvédicas, né? Como a Abhyanga, Rasta Abhyanga, Pada Abhyanga, Pinda Sueda, Shirodhara, mas no momento não estou atendendo no meu espaço com a Shirodhara. Trabalho também com Reiki, sou reikiano, trabalho com Reiki dos Anjos, né? Trabalho com a marmaterapia, né? Que são os pontos de acupressão. Então, de uma certa forma, eu acabei seduzido pela medicina Ayurveda e eu gostaria muito de indicar para você que tem interesse, indicar este livro, tá? Os 4 Pilares da Saúde, do Matheus Macedo, onde ele fala como a medicina milenar do Ayurveda já ajudou milhões de pessoas e também pode ajudar você. Você vai sim, acredito eu que você vai se encontrar aqui dentro deste livro, né? Você vai enxergar a sua vida através dessa lente, né? Da lente deste livro, deste conteúdo, né? Ele fala também o conforto muitas vezes não é confortável, é apenas uma ilusão. Ele fala sobre quantas atividade física você deve fazer para ser saudável. Quer dizer, ele te pega pelo pé de uma certa forma que você acaba adentrando no universo e se apaixonando não somente pela medicina Ayurveda, mas pelas práticas integrativas e complementares, da qual a medicina Ayurveda também faz parte. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês, tá? Mais uma vez relembrar que eu atendo aqui na cidade de Nova Friburgo, no Suspiro e na Avenida Alberto Braune. Estamos atendendo também alguns hotéis, algumas redes hoteleiras aqui em Nova Friburgo, para você que não mora na cidade, mas que sobe a veraneio, né, para fazer um descanso. Então você que procura, quer receber uma massagem, então você pode entrar em contato através da minha bio. E eu também vou deixar aqui o link deste livro para você que tem interesse em adquirir, tá? É só vocês clicarem no link, né? E vocês já vão cair na página, porque é um livro que vai abrir muito a sua mente e vai trazer muito conhecimento para você, né? Porque a medicina Ayurveda, ela engloba tudo, ela engloba a parte da medicina, né? É muito parecida com a medicina que a gente tem aqui, nossa medicina ocidental, né? A tradicional, mas engloba também a parte da fitoterapia, a parte da yoga terapia, da meditação, das cirurgias, né? Existem sim médicos ayurvedas, cirurgiões que são os vaidyas. Então vale muito a pena você conhecer essa medicina fabulosa, essa medicina espetacular, tá bom? Então gostaria de que vocês se inscrevessem
no meu canal, né? Eu trago sempre dicas de saúde, bem-estar, e que vocês também adquirissem este livro, Os 4 Pilares da Saúde, do Matheus Macedo, para que vocês conheçam um pouquinho mais dessa medicina fantástica e quem sabe vocês também não resolvam abraçá-la, assim como eu fiz. Muito obrigado e Namaskara.